Leiamos, a bendita palavra de Deus diz: e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende o que tens, vende teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Amém. Irmãos, o ser humano, ele é um ser que deseja, que sonha, que busca, que almeja conquistar, que tem necessidades, que tem ambições. Todos nós fazemos parte desse grupo porque somos seres humanos, e nós temos necessidade, nós temos ambições, nós temos desejo de conquistar, seja um bem material, seja um grau de escolaridade, seja uma formação nossa ou de nossos filhos, de alguém próximo de nós. O ser humano traz na sua essência, na sua natureza, também a insatisfação, porque, por sermos seres humanos desejantes, que desejam as coisas, movido pelas nossas paixões humanas, naturais, nós sempre queremos, nós sempre desejamos. Se a gente aqui olhar para a agricultura, quando a pessoa bota uma roça, esse ano que vem eu vou plantar maior, eu quero mais, eu quero colher mais. O próprio Jesus Cristo revelou isso, quando ele fala de um homem, de um fazendeiro, que ele tinha muitos bens, plantações, ele plantou naquele ano mais ainda, aumentou seus celeiros, porque ele desejava ter mais. Isso é da natureza humana. E a pergunta é, que muitas vezes, diante disso, desses desejos da nossa natureza, nós perguntamos: o que é que me falta ainda? O que é que me falta? O que é que eu preciso mais? Seja para que eu seja feliz, seja para que eu seja mais completo. O que é que eu preciso mais? O que é que eu quero mais? O que é que eu almejo para esse ano? O que é que eu almejo para a minha vida? O que é que eu almejo para a minha família? Nós somos assim. Quando nós observamos, irmão, por exemplo, os índices de suicídio, a gente poderia imaginar: só se suicida quem não tem nada, falta as coisas, e aí ele vai angustiado, desgostoso da vida, ele desiste de viver e tira a vida. Mas, irmãos, quando a gente olha os índices, os números de suicídio, a gente nota, a gente percebe que também os ricos, aqueles que têm muitas coisas, tiram sua própria vida. Pessoas que têm carro do ano, que têm fazenda, pessoas que têm apartamento, que viaja quando quer, come o que quer, trabalha daquilo que quer e tem muito dinheiro, é abastado em tudo. Mas chega um momento que essas coisas não satisfazem e eles acabam tirando sua própria vida. Eles perdem para si mesmo por esse desejo de ter, e talvez não conseguiu por essa falta, esse vazio que existe do querer ter, do querer ser. O ser humano é um ser, desejante, por isso parece que sempre falta alguma coisa, sempre falta algo a mais. O texto que nós acabamos de ler, ele nos fala de um homem e não é dito o nome dele, não fala, não sabemos o nome dele, mas nós sabemos algumas coisas a respeito desse homem. Primeiro, que ele era jovem, estava na flor da idade, forte fisicamente, intelectualmente, sábio, era jovem,
estava na sua plenitude da vida, muita coisa pela frente. Nós sabemos também pelo texto que esse jovem, ele era dono de muitas propriedades. Ele tinha muitas propriedades. Portanto, era um jovem rico, era um homem rico. Ele tinha muitas propriedades. Diz o texto também que esse homem, ele era um homem correto, que ele não era um homem de baderna, não era um jovem de confusão, mas era um homem que observava a lei, os mandamentos da lei. Porque, irmãos, quando nós olhamos aí, ele tem esse encontro com Jesus, ele vai até Jesus, e ele questiona, ele diz: olha, bom mestre, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus então, ele diz: olha, tu tem que observar os mandamentos, tem que observar os mandamentos. E aí, quando a gente olha para o que esse moço fala, ele nunca matou ninguém, ele não era um assassino, ele nunca adulterou, ele era um jovem que cuidava da sua vida, ele nunca deitou num leito que não era de um casamento, ele nunca teve uma relação promíscua. Esse jovem, ele nunca furtou. As coisas que ele tinha, os bens que ele tinha, as propriedades que ele tinha, foram angariadas de forma lícita, de forma correta. Ele não estava envolvido no mensalão, no petrolão, na fraude do INSS. Não foi dessa forma que ele conseguiu conquistar as suas coisas, mas de forma legítima, trabalhando com os braços, trabalhando com a mente. Esse jovem que nos mostra aqui é um homem que ele nunca deu um falso testemunho. Ele não era de estar espalhando fake news, de fazendo fofoca, de falando mal das pessoas, difamando pessoas. Ele não era desse grupo de gente. Ele era um bom filho, porque ele diz aqui que honrava pai e mãe. Eu honro o pai e mãe, Jesus honrará seu pai e tua mãe. Ele também era esse filho que nunca deu trabalho para sua mãe, que não precisava ela estar indo na escola, sua mãe e seu pai, que não era teimoso, que não desonrava seus pais. Esse jovem apresentado aqui, ele era um bom cidadão, porque ele amava o próximo. Ele amava o próximo, porque quando Jesus, irmãos, elenca esses mandamentos, ele responde: eu tenho observado todos. E Jesus não repreende ele. Jesus não disse: opa, você está enganado, você falha nisso, você está sendo hipócrita, como Jesus falou para muitos. Jesus não fala para esse homem, porque quando Jesus estabelece um critério final e definitivo para responder a ele: o que me falta? Jesus, ele responde, Jesus fala quais os critérios, o que faltava, cita alguns mandamentos da lei. Ele diz: eu observo. Jesus, quando estabelece o que deveria fazer, e ele diz que fazia, Jesus, irmãos, concorda. Jesus não diz: não, você não faz, você é um mentiroso, você quer me enganar, e eu lhe conheço muito bem. Jesus não repreende ele, Jesus não faz a ele nenhuma uma crítica diante dessa afirmação dele. Então ele fez, ele fez o resto, ele nunca matou, ele nunca roubou, ele nunca adulterou, ele nunca se entregou aos desejos, prazeres carnais da vida. Era um homem de bem, um cidadão de bem, alguém confiável, alguém respeitável, alguém na comunidade que tinha respeito, mesmo sendo uma pessoa jovem. Ele era um cidadão que a gente olhava e dizia: ele deve ser aplaudido em todos os aspectos éticos, morais, financeiros. Ele é um homem que ajuda as pessoas, porque ele diz que ama o próximo. Jesus não repreendeu ele quanto a isso. Era um homem, um jovem também humilde, porque esse relato aqui está registrado aqui em Mateus, no capítulo 16, está em Marcos, no capítulo 10, em Lucas, no capítulo de número 18. E Marcos, ele dá uma informação, diz que quando aquele homem
que não está aqui em Mateus, foi até Jesus, ele se ajoelhou. O gesto de humildade. Humildade. Então aquele homem, ele cumpria todos aqueles preceitos da lei que Jesus falou, e era humilde, se ajoelhou. Gente orgulhosa não se ajoelha. Gente orgulhosa, ele não torce o joelho, e aquele homem era humilde. Lucas também dá uma informação que não está em Marcos, não está em Mateus, e diz, lá em Lucas 18, diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Lucas diz que aquele jovem era um homem de alta posição. E aí eu fui olhar aqui a raiz da palavra grega, né, essa palavra posição, e era uma palavra que era usada para se referindo a governadores, a comandantes, a chefe, a líderes. Então aquele jovem, ele era uma pessoa de posição na sociedade judaica. Ele era, né, um homem que ele tinha dinheiro e ele tinha posição, porque nem todas as pessoas que têm dinheiro têm posição social. Tem muito dinheiro, mas não tem posição. Aquele homem tinha muito dinheiro e ele tinha posição social, né? Portanto, é possível que qualquer pessoa tenha muito dinheiro, mas não tenha posição elevada na sociedade, tem apenas dinheiro. Esse rapaz não, além de muito dinheiro, ele tinha posição elevada na sociedade, era respeitado. Ele era talvez alguém que desse palestras para jovens, era alguém que provavelmente, né, como diz aqui, ele era uma autoridade, né? E quando a gente olha, se a gente olhar, poxa, então esse rapaz ele é perfeito, é um homem perfeito. Talvez fosse nos nossos tempos aqui, ele congregasse aqui, a Camila, o Angels, eu quero casar com esse homem. É rico, observa a lei, honra pai e mãe, vai me honrar como esposa, né? É um homem da sociedade, dá palestras, respeitado. Então, irmãos, mas a gente olhar e dizer, o que falta então para esse homem? O que falta para ele? Prestígio? Prestigiado na sociedade, reconhecido no meio da sociedade. Lucas diz que ele era um homem de alta posição, um homem de posição. O que faltava para esse homem? Humildade? Não, era humilde. Marcos diz que ele se ajoelhou diante de Cristo. Já viu gente poderosa se ajoelhar? Ele era rico, ele era poderoso, ele se ajoelha. Esse homem aqui, ele tinha uma boa família, porque não tinha contrito com os pais, honrava pai e mãe. Dinheiro ele tinha, muitas propriedades. O que falta para esse homem? O que falta para ele? Falta tudo, porque o mais importante ele não tem. É rico na terra, de prestígio, respeito, conhecimento, financeiramente, moralmente, mas o que diz o texto? Que ele deveria, quando a gente olha e pega esses textos que estão nesses 3 evangelhos sinóticos, a gente vai observar que Jesus diz, olha, que falta o tesourar no reino de Deus. Ele tinha tesouros na terra, mas não tinha tesouro no reino de Deus. Esse homem, irmãos, ele está enganado em relação a algumas coisas. Esse homem está enganado em relação à salvação, porque quando ele chega para Jesus, ele acha que era perfeito, ele acha que não faltava mais nada para ele, e então ele está enganado em relação à salvação. Ele está profundamente enganado, irmãos, acerca disso, porque talvez ele imagina que a salvação é pelas obras. Eu faço boas obras, eu trato bem meu pai e minha mãe, eu dou esmolas, eu amo o próximo, porque ele disse que amava Jesus, não corrigiu, não repreendeu ele. Era uma boa pessoa, um bom cidadão, não matava, não roubava, não adulterava, não tinha problemas com a sociedade. E talvez ele achou que isso era o suficiente para ele ser salvo. E o conjunto, irmãos, das nossas competências, daquilo que temos e que somos, não é o suficiente para nos salvar.
não é o suficiente para nos salvar, para garantir a nossa entrada no céu. Não é. Parece que aquele homem, por ele ser religioso, ele achava: não, eu sou uma pessoa religiosa, eu guardo os mandamentos, e sou religioso. E ele talvez achasse que por ele ser essa pessoa religiosa, era o suficiente para lhe garantir a abertura dos portões celestiais no último dia. Talvez aquele homem, irmãos, ele pensasse, aquele jovem, porque ele ser um bom cidadão, o seu nome já estaria escrito no livro da vida. Talvez ele pensasse assim. Ele está equivocado quanto à salvação. Ninguém é salvo, irmãos, porque respeita pai e mãe. Tem muita gente respeitadora, que respeita pai e mãe, que honra, mas que vão para o inferno. Ninguém é salvo porque nunca roubou. Tem muito ladrão que foi salvo. Jesus salvou um à véspera da sua morte. Jesus salvou. Ninguém é salvo, irmãos, porque é honesto. Tem muita pessoa que é honesta nesse mundo, vive corretamente, mas vai para o inferno. Ninguém é salvo porque observa os mandamentos. Não. Esse rapaz está enganado em relação à salvação, né? Ele acha que a salvação se conquista pela força, pelo braço, pelo esforço humano, por ser, por ter. E não é. Ele acha isso. Ele se esquece que a salvação é pela graça. Ele se esquece, irmãos, que a salvação é pela graça divina, não é por mérito humano. Não é. Efésios capítulo 2, versículo 9 diz: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Nós não somos salvos, irmãos, pela observância da lei. Somos salvos pela graça. Somos salvos pela graça de Deus, pelo favor imerecido. Esse homem está enganado. Ele acha que o seu dinheiro pode garantir a entrada nas mansões celestiais, que suas obras filantrópicas, as esmolas dadas, os abrigos talvez socorridos, os asilos ajudados, abastecidos por ele, talvez mandando cesta básica, era o suficiente para que o seu nome fosse encontrado naquele dia no livro da vida, e ele ouvisse de Cristo dizendo: vinde bendito do meu Pai, e entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Essas obras, irmãos, são necessárias. Fazer boas obras é necessário. Ser um bom filho é necessário. Ser um bom pai, um bom marido é necessário. Ser um bom ser humano e procurar ser correto em tudo, ajudar as pessoas é necessário, mas não garante salvação. Não garante salvação. Não salva ninguém. O dinheiro dele, da caridade dele, não comprava a sua salvação. Então esse jovem está enganado. Está enganado em relação à sua salvação, porque ele acha que pode ser salvo por ser um bom moço, por ser um bom cidadão, e não é. Mas esse jovem também, irmãos, ele está enganado em relação a si mesmo, porque talvez ele pensasse: eu sou tão bom que eu já estou me auto-justificando diante de Deus. Porque chega um momento que às vezes a pessoa se acha tão bonzinho que ele pensa que não precisa de Cristo, que ele não é pecador. Eu não preciso ir para a igreja, não preciso confessar a Cristo, não preciso me dobrar. Basta eu viver aqui fazendo as obrazinhas, quando o carro passar, né, aí com a mulherzinha dentro, eu dar R$5, ou eu dar uma ajuda aqui, fazer isso, fazer aquilo, é o suficiente, eu sou uma pessoa boa, né? Quantos vocês já ouviram dizer: meu coração é bom, eu tenho um coração bom, meu coração é limpo, não tem maldade no meu coração? Vai nessa. Isso é uma tentativa de se auto-justificar. Aquele homem, observe, ele chega para Jesus: o que eu preciso mais? O que eu preciso fazer? O que me falta ainda? Jesus diz: olha, observa, faz isso e isso eu tenho feito, o que me falta? Vocês não faltam nada para mim, estou completo, inteiraço. Na sua autojustiça. Talvez ele se esqueceu, irmãos, que desde Gênesis capítulo 3, todo ser humano é pecador. Todos somos pecadores, todo humano que existe é um pecador.
Davi, o homem que a Bíblia relata e chama de segundo o coração de Deus, ele escreve lá no Salmo 51, ele diz: eu nasci em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe. Ele reconhece seus pecados, suas mazelas, seus erros, suas fragilidades. Ele reconhece a sua necessidade de Deus, de um novo coração. Tira, Senhor, esse coração, dá-me um coração novo. Paulo escreve em Romanos 3, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então todo mundo é pecador, todo, a partir da queda, da desobediência, da quebra da aliança, todos se tornaram pecadores, todos nascem com o pecado no seu DNA. O nosso coração tem pecado, o nosso coração tem inveja, o nosso coração tem ódio, o nosso coração tem maldade, o nosso coração tem orgulho, o nosso coração tem lascívia, o nosso coração tem desejo próprio. Somos imperfeitos, não somos bonzinhos como nós pensamos que somos, não somos tão santos como pensamos que somos, nosso coração esconde tanta sujeira, tudo isso a Bíblia diz. Então, irmãos, ele está enganado acerca da salvação, mas está enganado acerca de si mesmo, porque ele acha que ele é tão bom que já está justificado diante de Deus. Jesus diz: olha, o que está te faltando? Não matarás. Ele: não mato. Não roubarás. Nunca peguei a moeda de ninguém. Não adulterarás. Não faço isso. Honra teu pai e tua mãe. Sou um bom filho. Ele vai marcando, ele vai listando, ele vai dizendo: eu faço, eu obedeço, eu cumpro. Tudo isso eu tenho observado, e à medida que Jesus vai dizendo coisas, ele vai marcando: eu faço, eu obedeço, eu cumpro. Ele perdeu a consciência, irmão, de si mesmo, esquece que é um pecador, esquece que o coração humano é a fábrica de ídolos, que a mente humana é a fábrica de perversão. Ele não tem consciência disso. E quantas pessoas que vivem assim? Acham: não, eu sou bom, não preciso nem de Cristo. No último dia lá, Ele vai me salvar, porque eu sou uma pessoa boa. Meu coração é tão puro, não há maldade no meu coração. Deus sabe disso, sabe? Sabe, Ele sabe. E ninguém vai enganar Ele. Ninguém. Mas esse homem também, irmãos, ele está enganado, porque ele acha que cumprir a lei é o suficiente. Ele está enganado em relação à salvação, a si mesmo, da autojustificação, ou que é a salvação pelas obras, pelo que ele tem, pelo que ele é, pelo que ele faz. E ele acha que é por cumprir a lei. Jesus fala alguns preceitos da lei, ele diz: eu cumpro, eu obedeço, eu faço. Porque a lei, irmãos, ela não salva. Ninguém é salvo pela lei. A lei, ela é como um espelho. A lei é como um espelho. O espelho, você chega diante do espelho, você olha, você vê a sujeira. Está sujo aqui, eu tenho que lavar, Mas o espelho não tira a sua sujeira, não tira a sua mancha. Da mesma forma, irmãos, é a lei. A lei, ela é como um espelho. Você chega sujo, nós chegamos sujos diante da lei. E aí nós chegamos com as nossas imperfeições, com a nossa incredulidade, com o coração duro, inadequados, todo sujo, maus pensamentos, maus desejos. Aí a gente olha para o espelho da lei e diz: está sujo, você tem que limpar, tem que se limpar. O espelho evidencia a nossa sujeira, mas não tira a nossa sujeira. A lei evidencia, irmãos, a nossa sujeira. Ela serve para quê? Exatamente para isso. A lei serve para mostrar que a gente não tem condição de cumprir ela. Nenhum de nós temos condições de cumprir a lei. O Caio Fábio, quando ainda era meio lúcido, ele disse que um dia o jovem chegou para ele: pastor, você cumpre os 10 mandamentos? Ele disse: eu tento. Ele disse: eu cumpro todos. Ele disse: pois está melhor do que eu, porque se eu não cumpro nenhum, eu erro em todos. Eu não tenho somente Deus como Deus verdadeiro. De vez em quando eu adoro alguma coisa, eu crio um ídolo no meu coração.
Eu não tenho imagem de escultura, eu não me prostro, mas eu me prostro diante de alguma coisa, de um bem que eu tenho, e trato como um Deus para a minha vida, uma família, um filho, a esposa. Eu não observo o dia do Senhor como deveria. Então, irmãos, esse homem, esse jovem aqui, ele aparentemente, ele cumpre toda a lei, aparentemente. E se ele não se converteu num outro momento, ele foi para o inferno. Então, quando a gente lê isso aqui, a gente vai ver que no inferno tem pessoas que nunca matou, que nunca roubou, que nunca adulterou, que honra pai e mãe, porque não reconheceu o seu pecado, porque não reconheceu a sua necessidade de Cristo. Ele não reconheceu. O crivo da lei, irmãos, não é salvar. O crivo da lei é evidenciar a nossa culpa, é mostrar a nossa culpa. Paulo, no capítulo 7 de Romanos, versículo 7, ele diz: que diremos, pois? É a lei pecado? Ele mesmo responde: de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, se por intermédio da lei, eu não teria conhecido o pecado, se não por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissesse: não cobiçarás. Ele está dizendo: olha, eu não ia saber se cobiçar é pecado, se a lei não dissesse que é pecado. Mas aí quando eu leio a palavra de Deus, tem mandamento, está lá, o último mandamento: não cobiçarás. E aí eu vejo que cobiçar é pecado. Então a salvação, irmãos, é pela graça. Ser um bom religioso não salva ninguém. Não é só ir para a igreja, não é só ser batizado, não é só ter uma Bíblia, não é só dizer eu sou crente, ou eu sou católico, ou eu sou religioso, eu faço prece. Não é. A salvação, irmãos, ela é pelo reconhecimento do pecado. Eu reconheço que sou pecado, eu vejo a minha incapacidade de me salvar, e eu vejo que a única forma de eu ser salvo é através de Cristo. Por isso ele veio. Deus enviou seu Filho ao mundo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque nossa justiça não serve. Isaías 64:6, ele diz que as nossas melhores justiças não passam de trapo de imundícia diante de Deus, não passa de um pano de chão diante de Deus, não satisfaz, não supre aquilo que o Senhor exige, não supre. Então, irmãos, esse homem tinha esses enganos na vida dele, ele desconhecia isso, que é a sua justiça, ele amar o próximo, ele fazer o que era obrigação dele como ser humano fazer, não lhe garantia salvação. Nós dependemos da graça, irmão. A salvação, ela é pela graça. O que a gente faz? A gente confia na graça de Deus, a gente confia no sacrifício de Deus, de Cristo. E quando a gente confia na graça, irmãos, nós percebemos que ninguém vai chegar no céu e dizer: eu consegui, porque eu fui assim, porque eu fiz isso, porque eu fui aquilo. Quando a gente confia na graça, a gente vai chegar lá e dizer: eu estou aqui por causa de Cristo, porque Ele conseguiu, porque Ele pagou o preço, porque Ele se entregou, porque Ele se sacrificou, porque Ele se fez o caminho para eu chegar aqui, porque Ele foi o elo entre eu e Deus. Eu era inimigo, Ele me fez filho, eu estava em guerra com Deus, Ele veio como príncipe da paz, e hoje eu tenho paz com Deus. Então, irmãos, diante desses enganos, o versículo de número 20, olha o que é que nos diz aí. Quando ele chega, o versículo 16, 17, fala do encontro, ele questiona Jesus, ele fala e dá um elogio ao mestre, né? Que farei eu de bom para herdar a vida eterna? Jesus, então, no versículo 17, ele diz: olha, por que me chama de bom? Bom, só existe um, né? E aí, Jesus disse: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E aí ele diz, Jesus, ele pergunta: qual? Né? Ele perguntou: quais mandamentos que é para ser guardado? Jesus fala e cita alguns mandamentos, ele diz: eu cumpro, obedeço eles.
eu não tenho falhado neles. Então, depois dele dizer que não matava, que não adulterava, que honrava o pai e mãe, que não roubava, que amava o próximo, Jesus, ele faz uma pergunta: o que me resta? O que me falta ainda? O que está me faltando então? Sou perfeitinho, né? Sou rico, tenho propriedades, aproveitei bem a minha intelectualidade, porque ninguém sabe se foi trabalho, se foi herança, ele soube aproveitar bem, multiplicou e era dono de grandes propriedades. E aí, quando ele pergunta isso, Jesus responde: se queres ser perfeito, e a ideia de perfeito aqui é aprovado. Se tu quer ser aprovado por Deus, se tu quer ser aprovado no reino de Deus, se você quiser ser aprovado, vai, vende teus bens, dá aos pobres, depois tu vem, me segue, você terá um tesouro no céu. Aí tu terá um tesouro no céu e tu vem e me segue, mas primeiro vai lá, vende, dá aos pobres. Jesus aqui, irmãos, identificou a falta daquele homem. Jesus identificou que faltava naquele homem, irmãos, é que ele era refém do que ele tinha, de quem ele era. Não era ele que possuía as propriedades que possuíam ele, o coração dele. Não era a riqueza, não era ele que possuía a riqueza que possuía ele. Não eram os status, ele não sabia administrar, eram aquelas coisas que tomavam conta e se tornavam ídolo no coração dele. Era isso, ele era refém de tudo aquilo que ele construiu. E ele então, quando Jesus olha, vai lá e vende tudo aos pobres, tu terá um tesouro no céu, muito melhor do que os tesouros dessa terra, e depois tu me segue. Quando Jesus fala isso, aquele homem, ele não se imaginava sem aquilo que ele construiu durante toda a sua vida, com os seus méritos, suas capacidades. Então Jesus olha para ele: se você quer me seguir, você precisa fazer isso, você vai dar para os pobres. Aí nós começamos a perceber que esse homem não é perfeito, nós percebemos que esse homem não é o homem dos sonhos da Camila, da Wendla, porque ele ama mais as coisas do que Deus, e tem que procurar um marido que ama Deus, os meninos, a esposa que ama Deus. Nós começamos a perceber isso, irmãos, que aquele sujeito, aquele homem, o segredo está nisso. Jesus diz no versículo 22, tendo porém o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste, porque por ser dono de muitas propriedades. Aquele homem se retira triste, aquele jovem. E você vai concordar comigo, irmãos, uma coisa, que é mais fácil abrir mão de pouco do que de muito. Quando a gente tem pouco, a gente perde, a gente sabe, não foi nada, mas quando é muito, a gente vai atrás. A pessoa perde lá uma nota de 10 reais, 20 reais, talvez dá uma voltinha, se contentou, mas você perde uma moto, transporte, joga no grupo, você dá ali, como é que chama? A recompensa, para quem dê notícia, para quem dizer onde está, porque é muito. E esse jovem aqui, ele tinha muito, ele era rico, e ele tinha que vender tudo, abrir mão de tudo. O problema, irmãos, desse rapaz é que ele tinha muitas coisas, e quando ele percebeu o muito que tinha, o esforço que teve para manter aquilo, para aumentar aquilo, ele se entristece, ele vai embora. A Bíblia fala de muitos encontros que Jesus teve. Esse foi um dos encontros antes de Jesus, da sua última semana de vida. Jesus tem um encontro antes de atravessar o Jordão com esse homem. Depois ele encontra com Bartimeu e encontra com Zaqueu. E muitos outros encontros que Jesus teve. Com a mulher samaritana, com paralíticos, com cegos. E essas pessoas que foram até Cristo saíram melhor. E esse aqui sai pior. Ele não sai transformado, ele não sai mudado, porque ele não quer abrir mão daquilo que ele tem, daquilo que ele é, da sua riqueza, da sua posição, porque essas coisas
conquistaram o coração dele. Essas coisas eram ídolos do seu coração. Então, irmãos, ele voltou desse encontro não transformado. E ele vai. A intenção dele é boa, a intenção dele é agradável, a intenção dele, a gente olha, é boa, ele quer saber o que falta para ele. E esse homem, irmãos, ele não abre mão. Ele não abre mão do que ele tinha. Faltava para ele, irmãos, entender que o reino de Deus é prioridade. Faltava para ele entender que o reino de Deus é prioridade. Que quando a gente diz sim para Jesus, a gente tem que dizer não para todas as coisas. E uma coisa, irmão, Jesus não queria destruir tudo que ele demorou anos para destruir. Jesus não tem essa maldade. Jesus queria entender o coração dele. Jesus queria entender, irmãos, o coração daquele homem. A quem pertencia o coração dele? Se o coração dele de fato pertencia a Deus, a quem ele dizia cumprir a palavra. Se o coração dele de fato pertencia a Cristo, a quem ele foi, se ajoelha de forma humilde, chama de momento, diz o que me falta para entrar no reino de Deus. Ou se o coração dele pertencia às riquezas. Jesus não tem prazer, irmãos, em destruir o que o homem constrói, o que o homem adquire. Ele não tem prazer, porque se ele é dono de tanta propriedade, ele teve capacidade para isso. Ele teve capacidade para isso. Jesus não quer destruir, irmãos, o castelo que ele construiu. Jesus quer entender quem é o dono do seu coração. A chave desse texto é exatamente isso. Jesus quer entender quem é o coração, quem é o dono do coração daquele homem. Abraão é chamado por Deus, ele tem uma promessa de ter um filho. Aos 100 anos de idade, ele tem um filho. Aquele rapazinho já está um adolescente. Deus diz: Abraão, sacrifica teu filho. Deus estava fazendo uma prova a Abraão. Quero ver a quem pertence o coração de Abraão. Se é a mim, Deus, ou se o filho dele tem lugar central no coração dele mais do que eu. Abraão não questiona, Abraão não titubeia, ele vai, está disposto a sacrificar. Hebreus diz que ele ia mesmo sacrificar, porque ele acreditava que Deus poderia ressuscitar o filho dele. Quando ele vai, levanta ali a ferramenta para sacrificar seu filho, hoje diz: para, Abraão, não faça isso, porque agora eu sei que tu ama Deus. Abraão foi aprovado, aquele jovem foi desaprovado, foi reprovado. Abraão mostrou que Deus era mais importante do que tudo na vida dele, até mesmo o filho, a quem nós amamos, é o nosso bem mais precioso. Aquele homem não abriu mão das suas riquezas, das suas propriedades, das suas posses. O que faltava ainda, irmãos, é fazer de Jesus o tudo na vida dele, porque quem faz de Jesus o tudo tem vida plena. Quem faz de Jesus o tudo, todas as coisas lhe serão acrescentadas. Quem faz de Jesus o tudo, prospera. Quem faz de Jesus o tudo, irmãos, tem vida, vida abundante, vida eterna. Não há nada mais importante do que uma vida exclusiva para Jesus, cheia do Espírito Santo. O que nos falta ainda para sermos um crente melhor? O que nos falta ainda, irmãos? O que está impedindo nós de congregar mais, de orar mais, de ler mais a Bíblia, de servir mais? O que nos falta? O que está nos faltando? Outro dia eu estava lendo esse texto com o Samuel e o Daniel lá em casa, e foi esse o questionamento para eles: o que falta para vocês? E esse questionamento, irmãos, que nós temos que fazer para nós de vez em quando: o que está me faltando, Senhor? Para me ser um melhor crente, um melhor servo, um melhor pai, um melhor filho, um melhor ser humano, um ser humano melhor. O que está me faltando? A Bíblia vai nos responder. Cristo respondeu para aquele homem.
é ter um coração mais entregue ao Senhor, ter um coração que a prioridade do nosso coração seja Deus. Seja Deus, porque Deus não vai se agradar apenas de nós estarmos lá no nosso status, colocar uma frasinha de efeito, colocar um versículozinho, mas seu dia coloca lá um versículo, uma oraçãozinha, estou kit hoje com Deus. Hoje já paguei, está pago. Jesus nos satisfez, irmãos, aquele dizer, eu obedeço às leis, eu sou um bom cidadão, eu amo o próximo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Que Ele nos ajude, irmãos, ao que nos falta ainda, preencher com a sua graça. Amém?